Espírito Santo vai falar com você, tá bom? Abra bem o seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, assim como o Senhor falou muito conosco pela manhã, eu creio que essa noite Deus vai falar com você. Então abra comigo aí no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 é um texto bem conhecido das Escrituras, talvez depois do Salmo 23 e do Salmo 91, talvez é a história mais contada dentro da igreja, é da história mais bem contada no nosso meio, mas essa noite eu creio que Deus quer trazer uma revelação para nós, e eu quero te convidar a fazer uma viagem nessa noite. Quantos gostam de viajar? Deixa eu ver. Quantos querem fazer uma viagem sem volta? E se eu te convidar a fazer uma viagem até o coração de Deus? Alguém quer voltar? Tem pessoa que levantou a mão, não quer ficar lá no coração de Deus. Alguém quer fazer uma viagem até o coração de Deus nessa noite, queridos? Amém, igreja? E essa noite eu quero te convidar a viajar até o coração de Deus. Esse texto nós vamos aprender alguns segredos, e essas coisas que Deus vai falar conosco, eu creio que da mesma forma que Deus falou ao meu coração, Deus também vai falar ao seu coração. Então no livro de Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Verso 3, então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, diga comigo, 100 ovelhas, diz assim para mim e para você: 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la. Achando, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achada, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. E vos afirmo que igual modo há grande júbilo dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse: pai, dai-me parte dos bens parte do bem que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens dissolutamente. Senhor, é a tua palavra nessa noite, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, e queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cales, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Tira de nós, meu Deus, todo espírito de crítica, todo espírito de altivez, todo espírito de dúvida, mas fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse texto é um clássico no nosso meio. Você que está me ouvindo em casa, esse é um texto muito conhecido, que fala de um pastor que perdeu uma ovelha, fala de uma mulher que perdeu uma moeda, e fala de um pai que perdeu um filho. Nessa noite, queridos, eu quero trazer uma outra visão desse texto. Hoje eu quero falar com vocês sobre propósito, fé e ação. Eu não sei se vai ter como colocar aí para nós, mas nós iremos falar hoje sobre propósito, fé e ação. Esse texto, queridos, vem falando sobre perdas, e se você prestar atenção, quando fala que aquele homem perdeu uma ovelha, isso fala de perdas naturais.
Se você prestar atenção, quando fala que aquela mulher, ela perdeu uma moeda, isso fala de perdas materiais. E quando fala que aquele pai, ele perdeu o filho, isso fala de perdas de relacionamento. E na nossa vida, querido, nós sofremos muitas perdas. Nós sofremos perdas espirituais, nós temos perdas materiais, e também nós temos perdas de relacionamentos. E através dessas parábolas, nós iremos falar nessa noite, sobre propósito, fé e ação. A nossa vida, queridos, tem que ser motivada por propósito. Por que aquele homem, aquele pastor, ele encontrou aquela ovelha? Porque aquele homem, ele tinha o quê? Ele tinha um propósito. E se a sua vida, ela não tem propósito, ela perde o sentido. Porque quando nós entendemos que a nossa vida, ela precisa ter um propósito, a sua vida precisa ter um propósito, esse propósito, ele vai trazer esperança para você. Qual que é o propósito? Eu coloquei aqui para nós entendermos nessa noite, o que é propósito, né? O que o propósito ele faz comigo e com você? E eu coloquei algo, o propósito é um objetivo, o propósito é uma finalidade, o propósito é um projeto que você tem para a sua vida. E muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque as pessoas não têm um propósito. Quando aquele homem, ele larga as 99 e vai buscar aquela que havia perdido, porque aquele homem, ele tinha um propósito, aquele homem, ele tinha um objetivo, e as pessoas hoje, elas perderam o propósito. E deixa eu te falar algo, toda vez que você descobrir o propósito da sua vida, você também vai descobrir quem são os seus inimigos. Eu vou repetir. Ah, pastor, eu não tenho inimigo, então você não tem propósito. Porque toda vez que você descobrir o seu propósito, que você sabe que aquele é o propósito de Deus, você também vai descobrir aqueles que levantarão contra a sua vida. A Bíblia diz que José, ele estava lá na casa do pai, e quando José, ele descobriu o propósito, quando Deus deu um sonho para José, José também descobriu quem eram os inimigos do propósito da vida dele. Jesus, quando ele nasceu, a Bíblia fala que Herodes queria matá-lo. As pessoas não sabiam qual era o propósito de Jesus, mas Herodes sabia, porque Jesus, ele veio para salvar, curar, libertar aqueles que estavam debaixo da mão do inimigo. Se você for lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, fala assim, que ele veio para destruir as obras das trevas. Esse era o propósito de Jesus. Jesus tinha um propósito, e por causa do propósito, quando ele nasceu, Herodes se levantou. Talvez eu e você ainda, nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida, mas Herodes sabe. Cuidado, queridos, talvez você ainda não descobriu o propósito. A nossa vida precisa ser motivada por propósito, e às vezes nós paramos no meio dos processos. A nossa vida precisa, primeiro nós temos um processo, um propósito, e depois a nossa vida é gerada através de processos, e o processo vai fazer com que nós alcancemos os objetivos que Deus tem para mim e para você. Eu fico olhando no livro de João, capítulo 9, a Bíblia fala que havia um cego de nascença. Então Jesus chegou até aquele cego, ele fez um lodo na terra, passou nos seus olhos, e falou para aquele cego, lava até o tanque de Siloé. Sabe, queridos, aquele tanque, ele era um tanque que era feito para ser lavado. As pessoas passavam ali, e lavavam o seu rosto, lavavam as suas mãos. Talvez durante muito tempo, aquele cego lavou o seu rosto ali, durante anos, mas ele não tinha uma palavra. Sabe, queridos, talvez nós fazemos várias coisas durante vários anos da nossa vida, mas nós não temos uma palavra de Deus. E quando aquele homem foi até o tanque, a Bíblia fala que era sábado, e no sábado, as pessoas não podiam fazer nada. E no sábado, querido, também, as pessoas davam esmola para os
para os cegos, dava esmola ali para os pobres, para os mendigos. Isso é cultura judaica. Então quando Jesus falou para ele, talvez ele andou mais ou menos ali uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, mas para um cego, queridos, isso é longe, isso é muito distante. Talvez ele foi parado por várias pessoas, dando esmolas para ele. Imagine se ele para no processo. Imagine se alguém para ele e fala assim: olha, não, espera aí, eu quero te dar uma esmola, e ele não fosse até o tanque. Sabe qual que é o problema, queridos? Que durante o processo de Deus na nossa vida, muitas esmolas são oferecidas para nós, muitas coisas são oferecidas para mim, e muitas coisas são oferecidas para você, e o processo de Deus é abortado na nossa vida. Então hoje nós precisamos entender que nós não podemos abortar o processo de Deus na nossa vida, esse processo que Deus quer nos levar a conquistar coisas grandes. Imagine se aquele cego, que tinha uma palavra de Deus, se ele parasse ali na primeira, talvez em 100 metros, na primeira oferta que ele recebesse: não, eu não vou, porque eu já fui nesse tanque várias vezes, e nada aconteceu na minha vida. Mas aquele dia, aquele homem tinha uma palavra. Eu quero te dizer que nessa noite, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Você que está na sua casa, você tem uma palavra de Deus. Levante a sua mão bem alta agora aos céus e diga: eu tenho uma palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Isso, levante a tua voz, igreja, e diga: eu tenho uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Sabe, eu tenho uma palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Queridos, acabei de receber aqui, a pastora Sandra pediu para avisar que deu negativo. Deu negativo, viu gente? Aí ó, mal acabamos de orar. Vamos aplaudir mais forte, queridos. Aleluia! Deu nem tempo de chegar no tanque. Glória a Deus, amém, queridos? Então é isso, queridos, nós precisamos entender no poder da palavra. Sabe, no final do culto nós vamos orar pela Laila também, viu, Edmilson? Se eu esquecer, você dá um grito aí. Nós vamos orar pela irmã do Edmilson, porque nós cremos no poder da oração. Sabe, queridos, quando nós entendemos o poder da oração, sabe, os processos de Deus na nossa vida, a nossa vida é feita de ciclos. Quando você entende o propósito de Deus, Neemias, queridos, ele estava bem na casa dele, ele era copeiro do rei, ele tinha um bom emprego, ele morava no palácio, mas em determinado momento ele descobriu que os irmãos estavam assolados, e ele descobriu que ele precisava edificar Jerusalém. Deixa eu perguntar algo para vocês. Um copeiro, o que é um copeiro? Um copeiro é um mordomo. Um mordomo, ele consegue construir alguma coisa, queridos? Consegue ou não? Aos olhos humanos não, né, Sodora? Mas Deus faz um copeiro se tornar um construtor, porque Deus, Ele pode mudar as coisas. Deus fez um copeiro se tornar um construtor. Aquilo que era para ser feito em 5 anos, Ele fez em 52 dias. Sabe, Deus pode mudar a nossa história em 24 horas. Eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Deus pode mudar a sua história em 24 horas. Quantos creem que Deus pode mudar a sua história em 24 horas? Então diga-se comigo: o meu Deus pode transformar a minha história em 24 horas. Você crê, queridos? Sabe, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a minha história. Então Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Hoje pela manhã, queridos, eu estava falando para os meninos aqui, para a igreja. Hoje eu estava aqui pregando e falando sobre Lázaro. Sabe, queridos, eu já li demais a história de Lázaro. A história de Lázaro, assim, é um clássico no nosso meio. Como que Deus ressuscitou a Lázaro. Coloca aí, não tem como, né, hoje. E no livro de João, capítulo 11, fala assim que Lázaro morreu,
E daquele determinado momento, deixa eu perguntar algo para vocês: cego enxerga? Enxerga ou não? Morto enxerga? Morto não enxerga, queridos. Quando Lázaro morreu, eles colocaram ele no túmulo, colocaram Lázaro no túmulo. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele chegou até o túmulo e falou assim: tirai a pedra. Deixa eu falar algo para vocês, para que a palavra de Deus venha sobre nós, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele quer tirar aquilo que sela a nossa morte, e aquilo que sela o nosso fracasso. Se é aquilo que sela o nosso fracasso, aquilo que sela a nossa derrota, a palavra de Deus, ela não vem. A primeira coisa que ele fez foi tirar aquilo que sela o fracasso. E sabe uma das coisas que sela o nosso fracasso, queridos? Uma das coisas que sela o nosso fracasso é o vitimismo. Já viu aquelas pessoas que se vitimizam com as situações? Ah, mas isso aconteceu porque... Já viu pessoas assim, Horácio? No dia da minha angústia, no dia da minha tristeza. Então, pessoas que se vitimizam, elas não conseguem enxergar o futuro. Pessoas que se vitimizam. Então, lá no livro de João, capítulo 11, fala que quando Lázaro, ele saiu do túmulo, fala que havia um lençol enrolado no seu rosto. Então a pergunta é: como que Lázaro saiu de dentro do túmulo, se ele não conseguia enxergar? Quer ver? Deixa eu ler para vocês, João capítulo 11, olha só, eu vou ler, João 11, 44, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, mandou uma mensagem de manhã, Lô, e falou assim: ai pastor, isso não tem na minha Bíblia, porque eu falei que Lázaro, ele saiu com o lençol envolto no rosto, por isso ele não achou. Falei assim: na minha Bíblia não tem. Eu falei assim: você leu direito? Então deixa eu ler, para não ter problema agora, né? Vamos lá, talvez a pessoa leu diferente da minha. João 11, 44, vamos lá, diz assim, ó, saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados por atadura, e o rosto envolto no lençol. Ah, está aqui, vamos lá, para não ter problema, melhor ainda, né, Cíntia? Vamos lá, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos, as ataduras, com o rosto. O que estava no rosto de Lázaro? Quer dizer então que ele não enxergava. Mas a minha pergunta era: como que ele saiu do túmulo? A pessoa me mandou uma mensagem agora à tarde, falou assim: na minha Bíblia não tem isso. Eu falei assim: será que a sua Bíblia é a mesma da minha? Porque na minha tem. Porque eu falei que Lázaro, como que Lázaro saiu de dentro do túmulo, se ele não conseguia enxergar a saída? Mas Lázaro saiu. Quando Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora, ele era guiado pela palavra. Quando nós somos guiados pela palavra de Deus, querido, talvez você possa até não estar enxergando, talvez você possa até não estar visualizando, mas quando você é guiado pela palavra, você vai ser guiado pelo propósito de Deus, amém? O propósito de Deus vai estar sobre a sua vida, o propósito de Deus vai estar sobre a tua casa, vai estar sobre a sua família. Mas por que Lázaro, ele saiu de dentro do túmulo? Porque ele foi guiado pela palavra, ele não estava vendo, ele só foi enxergar depois que ele saiu do túmulo, que Jesus falou assim: desatai-o. Talvez hoje você não enxergue o propósito, mas você é guiado por uma convicção, você é guiado pela palavra. Mas a voz só virá sobre você quando é tirado aquilo que sela a sua morte e sela o seu fracasso. Por isso que Jesus falou: tirai a pedra, para depois vir a palavra. E eu creio que muitas pedras serão tiradas nessa noite. Eu creio que pedras que estão selando o propósito, pedras que estão tapando o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai ser tirado. Sabe, queridos, Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida e sobre a minha vida.
Então a primeira coisa que eu vejo, querido, todos nós enfrentamos perdas na vida, enfrentamos perdas natural, enfrentamos perdas espirituais, e enfrentamos perdas nos relacionamentos. Então a primeira coisa que eu vejo, querido, nós enfrentamos perdas espirituais, enfrentamos perdas naturais, e enfrentamos perdas nos relacionamentos, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida, amém? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, o propósito de Deus sobre a nossa vida. Coloca aí o propósito, Jéssica. Deus, a primeira parábola fala de propósito. Sabe, quando você tem um propósito, você tem uma esperança. Talvez o propósito para você seja apenas uma palavra, seja essa palavra que motive o seu coração. Eu coloquei algumas coisas aqui para nós meditarmos, querido. Para Alexandre o Grande, propósito significa conquista. Se você falar de Alexandre o Grande, vai ser resumido em conquista. Se você falar de Bill Gates, a palavra vai ser resumida em Windows, uma janela. Se você falar de propósito para Jesus, nós poderíamos dizer a cruz. Se nós falarmos de propósito para o cristianismo, nós iríamos falar sobre os planos de Deus. Deus tem planos para você, e Deus tem planos para mim. Se você falar sobre capitalismo, querido, você vai falar sobre lucro. Talvez o propósito, ele se resume em uma palavra. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o propósito do Senhor para você, e qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Quando a gente entende o propósito de Deus, você também vai identificar os seus inimigos, aqueles que se levantam contra a sua vida e contra a minha vida. Sabe qual que é o propósito do Senhor? Às vezes eu fico pensando, esses dias eu estava falando aqui na reunião, tem dia que a gente é meio ousado em Deus. Alguém já teve ousadia em Deus aí, queridos? Ou não? Eu estava contando aqui para os meninos que um tempo atrás, eu estava lá na Europa, lá na Suécia, e umas pessoas chegaram até mim e falaram assim: você dá palestra em escola? Eu falei: dou. Tem dia que a gente é meio ousado, não tem ou não, queridos? Tem dia que a gente é meio ousado. Eu falei: dou. Aí chegaram em mim e falaram assim: você podia dar uma palestra lá na nossa escola? Eu falei: só arrumar um tradutor que eu vou lá. Cheguei na escola, queridos. Quando eu cheguei na escola, numa cidade chamada Uppsala, é a segunda maior cidade da Suécia, ela é fundada pelos vikings, e ela tem uma cidade de 180 mil habitantes, e eu fui nessa escola, e quando eu entrei na sala de aula, eu não sabia o que ia acontecer, e os alunos iam fazer perguntas, e quando eu entrei na sala de aula, a primeira pergunta foi: por que você está de roupa? Perguntaram assim para mim: cadê seu arco e flecha? Pensei: arco e flecha? Eu olhei para um lado, porque na visão deles, queridos, que brasileiro é índio. Aí a segunda pergunta, eu olhei e falei: oi? Eu não entendi na hora. A segunda pergunta foi: e os elefantes lá no Amazônia? Eu falei: uai, você mudou, mudou de mata. Eu falei: mas no Amazonas não tem elefante. A terceira pergunta foi: e o Ronaldinho? E o Kaká? E o Pelé? E eu olhei e falei assim: e o Eltinho? Eles olharam para mim e falaram assim: Eltinho? Eu falei: o Eltinho. Eu falei assim: olha, vocês têm uma visão equivocada do Brasil. Eu achei que vocês iriam fazer outras perguntas, que vocês iam perguntar sobre as nossas matas, sobre o país que mais recicla, sobre as nossas águas minerais, sobre o aquífero Guarani, e comecei a falar, queridos. Sabe, tem hora que nós temos que ter ousadia naquilo que nós falamos, querido. Deus quer nos chamar a ser uma geração ousada. Sabe, quando você entende o propósito de Deus,
Sabe, nós estamos vivendo no sistema online. Várias escolas me ligaram e falaram assim: eu preciso que você dê uma palestra. Tem vários professores aqui. Cadê os professores que estão aqui no salão? Deixa eu ver. Tem só dois professores hoje. Quem mais? A Carlinha não levantou. Cadê a Carla? A Carla... Ah, tá. Não tá aqui. A Carlinha está ali. Pessoal, é fácil dar aula online? Querido, a Carla ali, não é fácil, queridos. Agora você imagina um pastor entrar numa sala online para dar uma palestra. O que vocês acham, queridos? Falaram assim para mim, né, Carlinha? Me chamaram para dar palestra lá, né? Falou assim: nós vamos ter uma palestra. Eu falei assim: beleza. Falou assim: o que você vai falar? Eu sei falar de Jesus. E eu achei interessante, queridos. E eu fiquei irado, porque a sala começou com 30 alunos e terminou com mais de 80, né, Carla? A primeira, né? Quase 100 alunos. Foi? Cadê o Bruninho? Bruno, foi mais ou menos isso? Quase isso. Queridos, e desses 100, só um saiu da sala, que era virtual, né? Mas eu fiquei brabo. Eu fui dar palestra, acho que foi 3 dias. Desses 3 dias, só um aluno saiu da sala virtual. Até hoje eu estou indignado, porque eu quero encontrar com esse aluno. Eu quero perguntar porque ele não ficou até o final. Sabe, para mim ainda não aceito, viu, Lu? Agora, 3 dias você dá palestra, começar com 30 alunos e terminar com quase 100, ia só aumentando, 1h30, falando para aluno, e só um sair da sala virtual, que até agora eu estou indignado, e todo dia eu oro por ele, é o que converteu. Sabe, queridos, quando a gente entende o propósito de Deus, tem dia que nós temos que ser ousados. Então, a primeira coisa, o propósito. Segunda coisa, eu quero falar sobre fé, porque a fé, queridos, ela traz perseverança. No versículo 8, coloca o versículo 8 para mim aí, coloca aí para mim, Lucas 8:10, essa mulher, porque a fé, ela vai trazer perseverança. A fé, além de trazer perseverança, ela traz ousadia. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, fala que essa mulher, ela perdeu uma moeda. A moeda fala de valores, que foram perdidos dentro de casa. A moeda fala daquilo que é frio. Sabe, tem tantas coisas que têm sido perdidas nesses dias, que nós precisamos encontrar. Eu estava falando no batizado sábado, queridos, no batismo, que nós precisamos resgatar algumas coisas, principalmente o poder da palavra. Tudo foi construído pelo poder da palavra. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus usou as suas mãos. Isso fala de paternidade, isso fala de algo geracional. Quando Deus vai criar as coisas, Ele usa a palavra, mas Deus, quando vai fazer o homem, Ele usa as mãos, Ele usa o toque. Hoje nós estamos tendo revelação, o quanto faz falta o toque, quanto faz falta o abraço. Então, quando Deus foi fazer o homem, Deus colocou a mão no homem. Você vai entender o quanto é importante o pai tocar o filho, o quanto é importante o marido tocar a esposa, o quanto é importante a esposa tocar o esposo, o quanto é importante o líder tocar o discípulo. Sabe, queridos, mas o tocar de forma diferente, em forma de paternidade. Por isso que quando Deus foi criar o homem, Ele tocou no homem. Deus não usou a palavra. Então não adianta apenas eu falar, porque o tocar faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, quando nós temos uma fé ousada, uma fé de conquista. Por isso aquela mulher fala que ela varreu, ela buscou diligentemente até encontrar. Sabe, nós não podemos abrir mão, sabe, das coisas que Deus colocou para nós nesses dias. Nós como igreja não podemos abrir mão dessa liberdade que Deus nos deu de fazer culto. Sabe, encontrar aquilo que foi perdido, os valores que foram perdidos nesses dias. E fala que essa mulher, ela buscou diligentemente
até encontrar. Na cultura judaica, queridos, tem duas explicações para essas moedas. A primeira delas é que as mulheres naquela época, na cultura judaica, elas faziam um colar com 10 moedas, e elas colocavam aquelas moedas na testa, porque aquelas moedas representavam a sua santidade, representava a sua pureza. E quando uma jovem perdia uma daquelas moedas, estava representando que ela havia perdido a sua pureza. Então por isso ela buscou diligentemente. Mas também tem uma outra explicação que diz que quando a mulher ela perdia aquelas moedas representavam o seu dote, porque quando ela casava, ela tinha que pagar o seu dote. Bruna, vai juntando as moedas aí. E aí, pessoal, então o que acontece? As mulheres tinham um dote para pagar, para elas casarem, porque se elas não pagarem o dote, elas não casavam. Assim diz o Eltinho. E aí, pessoal, então precisava pagar esse dote, e se ela não pagasse o dote, ela não casava. E deixa eu continuar aqui. Então, pessoal, essas moedas representavam esse dote. E eu quero te dizer, queridos, que o Senhor, Ele já pagou tudo por mim, e o Senhor já pagou tudo por você, amém? E a terceira parábola, a parábola fala do amor. Coloca aí para mim. Fala da ação. Um pai, não apenas de palavras, mas também fala de ação. Um pai que não esperou. A Bíblia fala que aquele pai foi ao encontro daquele filho. Sabe, na cultura judaica, queridos, aquele jovem, ele entra na cidade daquela forma, ele tinha que ser escravo por resto da vida. Por isso a Bíblia fala que o pai ficava olhando no caminho, para que aquele filho ele voltasse. Sabe, então se aquele filho ele entra dentro daquela cidade, ele seria escravo por resto da vida. Por isso o pai ficava esperando de longe ele voltar, e o pai foi encontrar ele fora da cidade. E a Bíblia fala que o pai tinha uma roupa nova. Se o pai tinha uma roupa nova, porque desde o dia que ele saiu, o pai já tinha comprado aquela roupa estava esperando ele voltar. Eu quero te dizer, deixe uma roupa nova, para a festa que Deus vai preparar, para mim e para você. Levante as tuas mãos aos céus comigo. Deus tem uma festa preparada para mim e para você. Deus não é apenas um Deus de propósito, Deus também é um Deus que traz fé no nosso coração, e Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que traz amor. Sabe, essa parábola para mim não é a parábola do filho pródigo, essa parábola para mim teria que ser chamada o pródigo amor de Deus, porque Deus ele nos surpreende com o seu amor, Deus ele nos surpreende com a sua graça. E eu quero te dizer que essa noite Deus vai surpreender a sua vida, Deus vai surpreender a sua vida. Sabe, queridos, às vezes nós não entendemos as coisas do Senhor. Eu quero te dizer que essa noite Deus tem preparado algo para a sua vida, o Deus de propósito, o Deus que traz fé, e o Deus que traz um amor sobre o nosso coração. E eu quero te pedir nessa noite, você pode permanecer sentado, você que está na sua casa, feche os seus olhos, sabe, feche os seus olhos nessa hora. Qual que é o propósito para a sua vida? Qual é a ousadia que Deus quer trazer no seu coração? O que Deus quer fazer na sua vida nessa noite? Sabe, permaneça com os seus olhos fechados. Eu quero te dar um tempo, comece a orar pela sua casa, pela sua família. Sabe, talvez você se desviou do propósito de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer que essa noite, o Espírito Santo quer alinhar o seu coração. Sabe, talvez você está com ataduras nos olhos, mas você consegue ouvir a voz do Espírito, assim como Lázaro, o Senhor dizia: Lázaro, sai para fora. Sabe, ouça a voz do Espírito sobre o seu coração, ouça a voz do Senhor sobre a sua vida, ouça a voz do Senhor, isso, ouça a voz do Senhor.
Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Diga para ele, fala: Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa hora. Deixa o Senhor te conduzir nessa hora, queridos. Sabe, esse é o momento que você ora, que você clama, que você busca. Você fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Tu és um Deus de propósito, Tu és um Deus que traz fé, e Tu és um Deus que traz ousadia no meu coração. Queremos te ouvir, Senhor. Peça para Ele nessa noite, queridos. O Senhor pode mudar a tua história.